E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula para vocês. Dessa vez vamos tratar da pré-história. Mas antes de começar a aula, vai embaixo, clique no botão, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe nossos conteúdos para a gente produzir cada vez mais material para você, tá bom? Vamos à aula? Então esse é o canal do professor Vinícius, produzindo conteúdos de história para você estudar para o Enem, vestibulares ou então na sua própria escola aí, tá bom, gente? Hoje nós vamos falar sobre a pré-história, também conhecida como período pré-literário. Este termo aí é usado porque muitos historiadores não concordam com a expressão pré-história. Inclusive, algumas questões de Enem vestibulares vêm falando em período pré-literário. Ou seja, a pré-história é o período antes da escrita, e usar o termo pré-história pode levar a pessoa a pensar erroneamente que antes da escrita as pessoas não tinham história, o que não era o caso, tá bom? Então, em vez de se usar pré-história, prefere-se utilizar período pré-literário. Vamos adiante? Bom, vamos falar um pouco sobre a definição e a periodização da pré-história. Bom, a pré-história é o período que vai desde o desenvolvimento do Homo sapiens, que é o ser humano, mais ou menos em 3 milhões antes de Cristo, lembrando que essas datas são um pouco variáveis, né? Muda de um autor para o outro, de um estudo para o outro. Então não há um consenso em relação à data exata, e vai até o surgimento da escrita em 4.000 anos antes de Cristo, tá bom? Então é todo esse período em que o ser humano não registrava de forma escrita as suas ações diárias, tá bom, gente? Então vocês veem a imagem aí, mostrando o desenvolvimento dos hominídeos, né? O Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, que é o ser humano atual. Lembrando que estamos num constante estágio de evolução, só que isso acontece de forma muito lenta. Então, esse processo que vocês veem aí de evolução aconteceu ao longo de milhares de anos. Vocês viram que foi do desenvolvimento do Homo sapiens até o surgimento da escrita, né? E aí são os primeiros registros escritos, a linguagem suméria, que nós vamos falar numa próxima aula, tá certo? A pré-história ela é dividida em partes. Vamos ver que partes são essas. Temos o Paleolítico, ou período da pedra lascada, quando o ser humano lascava as pedras para fazer armas. Depois temos o período da pedra polida, onde o tratamento com a pedra era mais refinado, por assim dizer, tá? É o chamado Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. E temos a Idade dos Metais, quando o ser humano passou a dominar a metalurgia, e a fundir metais para fazer armas e também utensílios para o uso diário. É uma forma de facilitar a vida deles. Cabe chamar a atenção aqui que o Paleolítico às vezes é chamado de Paleolítico Superior, Paleolítico Inferior, tem o Mesolítico, mas basicamente convenciona-se a usar essa divisão aí, Paleolítico, Neolítico e Idade de Pedra Lascada, como as divisões da pré-história. Vamos falar agora do Paleolítico, tá? O primeiro período da pré-história. Como eu disse a vocês, vai de 3 milhões antes de Cristo até 8.000 antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo, como foi dito na aula passada, a contagem é decrescente, tá bom? Então, 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil, 100, 10 mil até 8.000 a.C. é o Paleolítico. E quais são as características desse período? O ser humano ele vivia em bandos pequenos, né? Grupos de 10, 12, no máximo 15 pessoas, até porque a alimentação era escassa, não havia formas de você conservar alimentos, era uma luta diária pela vida, então o grupo não podia ser muito grande porque a alimentação também não dava para todos. E esse ser humano, ele além de viver em grupos pequenos, eles eram nômades, tá? Eles viviam migrando de uma região para outra atrás da caça e da coleta de frutas, raízes e legumes. Então, se os animais migravam para uma região, lá ia o ser humano atrás, os bandos, tá? Se as frutas começassem a dar num certo lugar, para lá iriam os bandos, entendeu? Ou seja, estavam se locomovendo constantemente em busca de alimentos. Então, nômade significa não ter moradia fixa, porque o ser humano vagava de acordo com a sua conveniência, tá bom?
Bom, só complementando o que eu havia dito, né, o ser humano vivia como? Ele praticava a caça, né, vivia atrás dos animais, dos bandos de animais, pescavam e também fazia coleta de frutos, legumes e raízes, tá? Então esse era o tipo de vida que levava o ser humano na pré-história. Então, como eu disse a vocês há pouco, era uma luta diária pela sobrevivência. Então vocês estão vendo aí um desenho que mostra a cena de caça do ser humano e também um registro conhecido como pintura rupestre, que é a famosa pintura das cavernas, como a maioria das pessoas conhecem, né? Então são registros que o ser humano faziam do seu dia a dia naquele tempo. Lembrando que não era de forma escrita, e sim desenhada. Tá? Então é por isso que é chamado de pré-história, porque é antes da escrita. E hoje convenciona-se mais a chamar de período pré-literário. Bom, então como era a vida do ser humano? Eles lascavam pedras e ossos, como vocês estão vendo aí na imagem. As pedras e os ossos, eles ficavam na ponta das lanças ou das flechas, ou então faziam machados, tudo isso para facilitar o dia a dia deles. Então eles usavam basicamente como armas para poder buscar a sua alimentação através da caça. Porém, nessa época, o ser humano passou a dominar o fogo, tá? Quando eu falo dominar, é produzir o fogo. Isso porque o fogo já existia, né? Um raio caía numa árvore e essa árvore pegava fogo, ou então uma seca produzia fogo, mas o ser humano não sabia produzir fogo. Então aí vocês veem uma imagem do ser humano, né, fazendo atrito entre pedaços de madeira e começou a produzir o fogo. E isso foi muito importante porque com o fogo o ser humano passou a cozinhar ou assar alimentos, melhorando assim, digamos, o seu cardápio e ajudou inclusive na sua sobrevivência, porque o fogo também ajudava a espantar os animais. Tá? Então era comum nos acampamentos eles deixarem o fogo aceso para que os animais não se aproximassem e assim garantir a segurança do ser humano. Enfatizar também, inclusive, que nesse período paleolítico foi quando o ser humano começou a migrar para outras regiões do mundo. Tá? Como vocês podem ver aí no mapa, as evidências históricas e arqueológicas mostram que o ser humano surgiu na região central da África e passou a migrar, né, para outras regiões do mundo. Então eles passaram para a Europa, passaram para a Ásia, depois quando houve as glaciações, que foram longos invernos, em que essa região entre a Ásia e a América ficou congelada, criou-se uma ponte natural de gelo e o ser humano pôde migrar para o continente americano, certo? Então as fontes mais atuais mostram que o ser humano chegou aqui na América por volta de 12 mil anos antes de Cristo, certo? Inclusive aqui na cidade vizinha minha, chamada Central, aqui na Bahia, existem registros, né, de pinturas rupestres, como vocês podem ver aí na imagem, que comprovam, claro, além de outras evidências, a presença do ser humano aqui na América, ou seja, aqui no Brasil, inclusive, desde essa época que eu citei para vocês, lá no Paleolítico. Vamos falar agora do Neolítico, tá? E quais são as características desse período? Lembrando que o Neolítico foi de 8.000 a.C. a 5.000 a.C., um período de 3.000 anos, certo? E aí algumas coisas começaram a mudar. Então o ser humano passou a observar o processo reprodutivo dos animais e viu que era muito mais interessante prender esses animais, criar esses animais, domesticar esses animais, para que eles se reproduzissem e fornecessem mais alimentos para ele. Além disso, forneciam também a pele, se cobrissem também as suas tendas, fornecessem leite, enfim. O alimento estava mais acessível ao ser humano a partir do momento que ele passou a criar animais. E bem assim, o ser humano passou a domesticar plantas. Como assim domesticar plantas? Eu quero dizer o seguinte, o ser humano passou também a observar a reprodução das plantas, tá? E em vez de estar de um lado para o outro coletando, indo atrás de plantas, ele começou a cultivar as plantas. Quando eu falo domesticar plantas, é cultivar. Tá? Então, cultivando as plantas, o ser humano viu que o alimento ficava mais fácil para ele. Então, toda essa mudança, foi uma das maiores mudanças na história da humanidade, ficou conhecida como Revolução Neolítica. Então, acontece, a partir daí, a quantidade de alimento disponível aumenta e, consequentemente, praticando a criação de animais e a lavoura, o ser humano passou a ser sedentário,
Ou seja, se o alimento estava ali à sua disposição, ele não precisava mais vagar de um lugar para outro em busca. Ele mesmo produzia o seu alimento em um local. Então, o ser humano passa a ser sedentário, passa a ter moradia fixa, uma vez que a produção de alimento estava mais acessível para ele. Então, como o ser humano passou a produzir mais alimentos, naturalmente o grupo, o bando foi aumentando, porque tinha alimento excedente, ou seja, tinha alimento sobrando, que dava para mais pessoas. Então, os bandos cresceram, viraram tribos, tá? Ou comunidades. Tá? Então, eles passaram a ter uma moradia fixa e ali criar os seus animais e fazer o seu cultivo, e assim mantendo um grupo bem maior. Como eu havia dito lá no início, também eles começaram a fazer um melhor acabamento das pedras, né? Para fazer utensílios, para fazer continuando a fazer armas, inclusive, mas fazendo objetos mais refinados e mais aptos às atividades que eles desenvolviam. E uma coisa também que ajudou a revolucionar a vida do ser humano foi quando ele aprendeu a mexer com a cerâmica. A partir do momento em que ele aprende a mexer com a cerâmica, ele produz artefatos ou utensílios, vasos de diversos tipos e tamanhos, onde ele podia inclusive guardar o produto das suas colheitas. Tá? Então assim estocava-se produção, guardava-se alimento por mais tempo e para mais pessoas, ok? E outra coisa interessante é que o ser humano também passou a dominar a tecelagem. O que quer dizer isso? Se vocês lembram as imagens da pré-história, eu sempre mostrei imagens em que o ser humano estava coberto por peles. Tá? E já nessas imagens mais recentes aqui do Neolítico que estou mostrando, o ser humano já está usando tecidos. Então ele aprendeu a tecer. Tá? Lembra-se da criação de animais, né? Então eles podiam tirar a lã de ovelhas e produzir o tecido para fazer roupas mais leves e mais apropriadas. Vamos falar agora da idade dos metais. A idade dos metais vai de 5.000 a 4.000 anos antes de Cristo, sempre lembrando que a contagem antes de Cristo é decrescente. E na idade dos metais tem como características o seguinte: o ser humano passou a dominar a metalurgia, como eu falei lá atrás. Então, ele passou a fundir metais, o cobre, o estanho, o bronze, até chegar ao ferro. Então, eles conseguiram produzir armas mais letais, tá? Então, isso melhorou a caça, lembrando que apesar do ser humano ter dominado a agricultura, né, o cultivo e também a criação de animais, ele nunca deixou de caçar. Então, eram atividades complementares ao que eles já faziam. Certo? Então, armas mais letais ajudavam na caça e, inclusive, ajudavam também na defesa. Com o crescimento dos grupos, naturalmente o pessoal começava a lutar por terra, por territórios. Tá? Então os grupos começaram também a entrar em conflito, a haver guerras entre tribos. Então quem começou a dominar primeiro a técnica da metalurgia, levou vantagem nas guerras e conquistou mais territórios. E assim foi formando, então, como eu havia dito, né, o desenvolvimento de artefatos de metal ajudou na agricultura, ajudou na caça, na pesca, né, porque tornaram-nas mais eficientes, mas também ajudou na agricultura, né, porque na hora de arar a terra, o ser humano já tinha um arado que fazia o trabalho com muito mais velocidade, mais terras eram aradas e mais alimentos eram produzidos. Como eu havia dito, com as lutas, com as disputas territoriais, mais terras eram conquistadas, mais alimento era produzido, maiores ficavam as tribos e comunidades, até que se formaram os primeiros núcleos urbanos. Tá? Então, nessa época aí é que surgem as primeiras cidades. Inclusive, a primeira povoação que se tem notícia na história, ou os registros mais antigos, é a cidade de Jericó, né? Que é muito citada na Bíblia e que até hoje existe. Tá bom? E aí, galera, espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Continue nos acompanhando aqui no canal. Se inscreva, receba as notificações de novos vídeos. Curta, comente, compartilhe nossos conteúdos para a gente valorizar o nosso trabalho e produzir cada vez mais aulas para você. Ok? Até a próxima!